A Terceira Guerra Mundial parece mais próxima do que nunca, e a OTAN precisa estar pronta para ela. A aliança está se preparando para todas as eventualidades. E enquanto a Rússia é o inimigo mais óbvio e agressivo no momento, as nações da OTAN também estão de olho atento e cauteloso na China, onde as maiores forças terrestres e navais do mundo estão sendo reunidas. Uma guerra em duas frentes poderia eclodir mais cedo do que o esperado, até mesmo já em 2027. Isso é de acordo com o general Alexis Grinkovich, comandante do Comando Europeu dos Estados Unidos e Supremo Comandante Aliado, Europa, falando em uma reunião de líderes militares e industriais de defesa no Centro de Conferências Rhein-Main, na cidade alemã de Wiesbaden. Grinkovich disse que a OTAN precisa reconhecer e se preparar para a possibilidade muito real de Rússia e China lançarem guerras ao mesmo tempo. Ele sugeriu que Xi Jinping, o presidente da China, poderia coordenar um ataque estrategicamente cronometrado com seu homólogo russo Vladimir Putin. Com a China invadindo Taiwan ao mesmo tempo, a Rússia avança para um dos estados bálticos ou Finlândia. A coisa que Xi provavelmente vai fazer antes de decidir atravessar o Estreito de Taiwan é ligar para seu amigo Putin e pedir ajuda. Isso, para mim, significa que ambas as coisas podem acontecer juntas. Vamos precisar de todo o equipamento e munição que pudermos para enfrentar isso. Grinkovich continuou a dizer que tudo isso poderia ocorrer em menos de 2 anos, dando à OTAN muito pouco tempo para se preparar. Por enquanto, possivelmente, a melhor jogada da aliança é continuar apoiando a Ucrânia o máximo possível para manter o exército russo recuado. Se a Ucrânia conseguir continuar resistindo, atrasando a progressão da Rússia e eliminando peças valiosas do equipamento russo, isso tudo tornará muito mais difícil para o Kremlin prosseguir com qualquer tipo de invasão secundária ao território da OTAN. Nesse sentido, Grinkovich afirmou que a OTAN está trabalhando duro para entregar mais sistemas de mísseis Patriot na Ucrânia, trazendo um grande impulso para as capacidades de defesa aérea do país. O general da Força Aérea dos Estados Unidos da América disse que não vou revelar aos russos ou a qualquer outra pessoa o número exato de armas que estamos transferindo ou quando isso acontecerá. Mas o que eu posso dizer é que os preparativos estão em andamento. Grinkovich acrescentou que em breve se reunirá com líderes militares de toda a OTAN para discutir maneiras adicionais pelas quais a aliança pode continuar intensificando seu apoio à Ucrânia, especialmente em termos de sistemas de defesa aérea, como mísseis interceptadores, para contrabalançar a quase constante ameaça de ataques de drones e mísseis russos. Quase todos os dias agora, sem falhar, a Rússia lança drones e mísseis sobre a fronteira, visando dezenas de diferentes cidades e vilas em toda a Ucrânia. Só em junho foram registrados mais de 5.000 ataques de drones no total, demonstrando quão impiedosos e implacáveis se tornaram os bombardeios aéreos do Kremlin. Graças à defesa aérea, a Ucrânia consegue derrubar muitos dos drones de forma rápida e eficiente antes que eles tenham tempo de atingir seus alvos. Infelizmente, a Rússia está se adaptando. Agora, ela implanta dezenas de chamados drones Iska para absorver a pressão e desperdiçar recursos de defesa aérea ucranianos, antes de disparar seus verdadeiros drones ofensivos e mísseis de cruzeiro, que então têm uma chance maior de causar danos reais. Infelizmente, esta é uma das razões pelas quais a Ucrânia registrou níveis recordes de vítimas civis em 2025 até agora. E com o número de drones e mísseis aumentando a cada semana, a Ucrânia precisa de todo o apoio de defesa aérea que conseguir. Tem trabalhado duro para desenvolver seus próprios sistemas, como as torres de metralhadora Sky Sentinel alimentadas por inteligência artificial que podem travar e eliminar drones com facilidade. Enquanto também recebe entregas de outros sistemas e suprimentos de seus aliados, o novo lote de baterias e mísseis Patriot, fornecidos pelos Estados Unidos da América, mas pagos pelos aliados da OTAN, representa um grande impulso. E Grinkovich confirmou que a velocidade é essencial. Vamos nos mover o mais rápido possível nisso. Ele estava falando no evento Simpósio Euroterrestre do Exército dos Estados Unidos da América de 2 dias, com muitos líderes da indústria de defesa e fornecedores presentes mostrando seus sistemas de armas mais recentes e melhores. Lá,
Grinkovich também falou ao lado do general do Exército dos Estados Unidos da América, Christopher Donoghue, que atualmente serve como general-comandante do Exército dos Estados Unidos da América, Europa e África, bem como comandante do Comando Aliado Terrestre. Ambos os homens pedem uma colaboração mais próxima e eficiente entre as forças militares e as empresas da indústria de defesa. Eles também enfatizaram a necessidade das empresas desenvolverem sistemas mais rapidamente para que possam ser implantados nos campos de batalha da Ucrânia e em outros lugares ao redor do mundo, com o mínimo de atraso. As duas principais mentes militares dos Estados Unidos da América também alertaram contra a perspectiva de ver a Rússia e a China como duas ameaças distintas e separadas. Em vez disso, eles argumentam que uma abordagem global é a forma mais eficaz de dissuasão, com as nações da OTAN instadas a considerar seriamente a ameaça combinada da Rússia e da China para a paz e a estabilidade ao redor do mundo. Grinkovich resumiu, dizendo que cada uma dessas ameaças que existem não pode ser vista, em minha estimativa, como desafios discretos. Temos que pensar em como todos eles estão se alinhando. Apesar de ter assumido seu novo cargo como comandante supremo aliado na Europa, apenas em 4 de julho, Grinkovich está ansioso para não perder tempo se adaptando. Ele está ansioso para tomar medidas imediatas, afirmando que uma de suas principais prioridades por agora é garantir que os aliados da OTAN cumpram com seus compromissos recentes, para aumentar os gastos com defesa para 5% do produto interno bruto. Neste momento, algumas nações estão muito à frente de outras neste departamento. A Polônia, por exemplo, está liderando o caminho e já gasta mais de 4% do seu produto interno bruto em defesa. As nações bálticas também estão se saindo bem, sem dúvida devido ao fato de serem os alvos mais prováveis de invasão pela Rússia. A Lituânia está em torno de 3%, com a Letônia em 32% e a Estônia em 34%. Outras nações, no entanto, estão ficando para trás. Algumas nem sequer atingiram a meta de gastos de 2%, como a Itália, que atualmente 15% do seu produto interno bruto em defesa, e a Espanha, que está apenas em 13%. Grinkovich certamente estará de olho nessas estatísticas de gastos e incentivando ativamente algumas das nações com pior desempenho a assumir a responsabilidade e desempenhar seu papel. Ele também quer garantir que os orçamentos de defesa sejam gastos corretamente e de maneira apropriada. Enquanto continua lembrando as nações da OTAN da ameaça sempre presente e sempre crescente que Rússia e China representam. O tempo é essencial e pretendo continuar destacando isso e deixando todos cientes de que precisamos agir, e precisamos agir rapidamente. A perspectiva de Rússia e China trabalharem juntas para mirar o mundo ocidental aumenta à medida que a guerra na Ucrânia continua. Enquanto muitos países ao redor do globo condenaram, evitaram e sancionaram a Rússia desde que a invasão começou, a China tem se movido na direção oposta, se aproximando do Kremlin de várias maneiras. Por exemplo, embora Pequim não tenha apoiado diretamente Moscou na guerra, o comércio entre os dois aumentou desde que a guerra começou. Em 2024, por exemplo, o comércio total entre a China e a Rússia atingiu aproximadamente 245 bilhões de dólares, o que é mais do que o dobro do valor de 2020. Isso se deve em grande parte às sanções mencionadas anteriormente e ao fato de que muitas nações em toda a Europa tomaram medidas para reduzir massivamente sua dependência de um investimento em carvão e petróleo russo. Precisando contrabalançar suas perdas econômicas, a Rússia se voltou para a China. E a China estava mais do que disposta a pegar o estilhaço, investindo quantias recordes de dinheiro na economia russa. Isso, por sua vez, fortaleceu o crescente vínculo entre os líderes das nações, Putin e Xi. Os dois homens compartilham uma desconfiança comum do Ocidente e um desejo de enfraquecer a Europa e os Estados Unidos da América por quaisquer meios necessários. Ambos também buscam claramente expandir suas esferas de poder e influência, tomando à força territórios que acreditam que deveriam pertencer a eles. Para Putin, é a Ucrânia, que ele recentemente afirmou pertencer à Rússia, argumentando que já disse antes: russos e ucranianos são um só povo. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa. Há uma regra antiga que onde quer que um soldado russo pise, isso é nosso. Para Xi, é Taiwan que disse algo muito semelhante sobre Taiwan.
As pessoas em ambos os lados do Estreito de Taiwan são uma família. Ninguém pode romper nossos laços familiares. E ninguém pode parar a tendência histórica da reunificação nacional. Ambos os homens, apesar de liderarem duas das maiores nações do mundo, ainda estão desesperados por mais. Mais terras, mais poder, mais influência é o que os motiva. E se eles virem uma oportunidade de ajudar um ao outro a conseguir o que querem, é provável que a aproveitem. De fato, a ideia de Rússia e China atacarem simultaneamente é algo que a OTAN vem considerando há bastante tempo. Um relatório recente do jornal alemão BILDD revelou que o governo alemão teme um iminente ataque russo a uma das menores nações da OTAN, como os países bálticos. De acordo com o relatório, a Rússia pode preferir atacar mais cedo do que tarde, pois o Kremlin sente que países como a Alemanha e outros grandes estados europeus não estarão seriamente prontos para se defenderem ou se comprometerem com uma guerra em grande escala até 2029. Por causa disso, disse que os atuais membros do governo alemão estão esperando algum tipo de ataque já em 2027. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também recentemente alertou sobre um possível ataque iminente da China e da Rússia. Durante uma entrevista com o New York Times, Rutte foi questionado sobre a importância dos países da OTAN se comprometerem com a meta de gastos de defesa de 5%. Ele respondeu: "Temos um enorme desafio geopolítico em nossas mãos. E isso é, antes de tudo, a Rússia, que está se reconstituindo em um ritmo e velocidade sem paralelos na história recente. Eles estão agora produzindo 3 vezes mais munição em 3 meses do que toda a OTAN está fazendo em um ano. E não se esqueça, a Rússia tem apenas o tamanho da economia do Texas, 2 trilhões, e toda a OTAN tem 50 trilhões. Então isso é insustentável. Mas os russos estão trabalhando juntos com os norte-coreanos, que os chineses e iranianos, os mulás na Ucrânia, estão lutando nesta guerra não provocada de agressão contra a Ucrânia. Então aqui no Pacífico Interno, seu Atlântico está ficando cada vez mais interconectado. Sabemos que a China tem seus olhos em Taiwan. Dado todo esse cenário geopolítico, não há como nos defendermos se continuarmos com esses antigos 2%. Então ele foi questionado sobre um possível ataque a uma nação báltica como a Estônia e como a OTAN responderia. Então, talvez na sua declaração mais importante da entrevista, Rutte falou da ameaça de Rússia e China atacarem juntas, em palavras muito semelhantes às usadas mais recentemente por Grinkovich. Vamos realmente não ser ingênuos sobre isso. Se Xi Jinping atacasse Taiwan, ele primeiro se certificaria de que ele dá. Ele faz uma ligação para seu parceiro muito júnior em tudo isso, Vladimir Vladimirovich Putin, residente em Moscou, e dizendo a ele: "Ei, eu vou fazer isso. E eu preciso que você os mantenha ocupados na Europa, atacando o território da OTAN." É provável que seja assim que isso vai progredir. E para impedi-los de fazer isso, precisamos fazer 2 coisas. Uma é a OTAN coletivamente ser tão forte que os russos nunca farão isso. E em segundo lugar, trabalhando juntos com o Indo-Pacific, algo que o presidente Trump está promovendo muito, porque temos essa estreita interconexão. Trabalhando juntos na inovação da indústria de defesa entre a OTAN e o Indo-Pacific. Embora seja certamente uma perspectiva preocupante, é fácil entender a lógica por trás dessa movimentação. Se a China ou a Rússia decidissem agir de forma independente, sem dúvida teriam muito mais dificuldade em alcançar seus objetivos. Se a Rússia de repente enviasse tropas para além da fronteira com a Estônia ou Letônia, por exemplo, a força total da OTAN cairia sobre ela, assim como Rutte disse.
Os Estados Unidos da América e seus aliados seguiriam o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte da OTAN, que afirma que qualquer ataque armado contra um de seus membros é tratado como um ataque a toda a aliança. Todas as nações membros responderiam, concentrando todos os seus esforços e recursos para contrariar a Rússia. E mesmo com o enorme exército que ele acumulou, Putin terá sérias dificuldades para obter qualquer ganho, com a força total do exército dos Estados Unidos da América e outras fortes nações da OTAN em seu caminho. Da mesma forma, se a China escolhesse finalmente atacar Taiwan, provavelmente enfrentaria uma forte resistência. É difícil ver quais países se envolveriam e saltariam em defesa de Taiwan, mas os Estados Unidos da América provavelmente estariam entre eles. A América também poderia convocar seus aliados mais fortes para apoiá-la. Se assim for, mesmo com o maior exército e a maior marinha do mundo, a China teria dificuldades para alcançar seus objetivos. No entanto, se Putin e Xi trabalhassem juntos e cronometrassem seus ataques corretamente, a história poderia ser muito diferente. Imagine, por exemplo, se as tropas russas invadissem a Estônia e, poucos dias depois, os navios de guerra chineses cercassem Taiwan. De repente, em vez de ter apenas um grande conflito para lidar, os Estados Unidos da América e o restante da OTAN teriam dois grandes frontes para se concentrar em partes completamente diferentes do mundo. Batalhas irromperiam por toda a Europa e Ásia, e a OTAN teria que responder rapidamente, identificando suas principais prioridades e dividindo suas forças de acordo para combater ambas as ameaças emergentes. Isso, inevitavelmente, seria um enorme desafio, e a OTAN, por padrão, ficaria significativamente mais fraca como resultado de ter que dividir suas forças dessa maneira. Isso, pelo menos em teoria, facilitaria para a Rússia e a China avançarem. Contando com a enorme força, recursos e prontidão de seus respectivos exércitos para atacar, alcançar seus objetivos, enfraquecer o Ocidente e apertar seu estrangulamento em peças-chave de terra. Isso, por sua vez, poderia levar a uma das maiores mudanças na geopolítica desde os dias da Segunda Guerra Mundial. O potencial momento do ataque combinado da China e Rússia também faz muito sentido. Os dois países fizeram grandes investimentos em suas forças armadas nos últimos anos. A Rússia foi forçada a fazer isso para lançar e sustentar sua invasão na Ucrânia e gerenciar as pesadas perdas que sofreu. Perdeu milhares de tanques, veículos blindados e outras peças importantes de hardware militar, além de sofrer mais de 1 milhão de baixas. No entanto, o Kremlin procurou resolver esses problemas aumentando a produção de novos tanques e drones. Além de iniciar uma grande campanha de recrutamento, oferecendo incentivos financeiros e até mesmo recorrendo à chantagem e intimidação, em alguns casos, para conseguir mais homens para se alistar em seu exército. Enquanto isso, a China aparentemente vem se preparando para a guerra há algum tempo. Seus gastos com defesa aumentaram consideravelmente ano após ano, com muito dinheiro sendo investido em suas forças navais, com um estimado de 234 navios de guerra. Além de corvetas armadas com mísseis e barcos de patrulha, dezenas de destroyers, 3 porta-aviões, mais de 60 submarinos e navios de apoio adicionais, elevando a frota ativa total para mais de 370 embarcações. A Marinha Chinesa é uma verdadeira força a ser considerada. E dado que ambos os países estão em posições relativamente fortes, com a Rússia lutando ativamente e a China mais preparada para a guerra do que tem estado em anos, seria lógico para o par atacar em breve. Porque eles podem ver a OTAN ficando mais forte. Eles sabem que as nações ocidentais, particularmente na Europa, finalmente estão começando a aumentar seus gastos com defesa, construir seus militares e melhorar suas defesas. Mas eles também sabem que levará tempo para muitas dessas nações, incluindo grandes potências como Alemanha, França e Reino Unido, realmente atingirem seus objetivos. E construir forças que estão prontas para lutar em um conflito sustentado e em grande escala. Se eles atacarem em breve, China e Rússia podem sentir que têm uma clara vantagem. Uma vantagem inicial sobre muitos de seus possíveis oponentes. Claro, eles ainda terão que lidar com os Estados Unidos da América, que é de longe a maior potência militar do mundo, e significativamente mais forte do que a Rússia ou a China. Eles também enfrentariam forte resistência das nações mais preparadas da OTAN, como Polônia, Finlândia e os Estados Bálticos. No entanto, ainda será mais fácil, do ponto de vista russo e chinês,
enfrentar os Estados Unidos da América em plena força e uma variedade de outras nações da OTAN com diferentes níveis de preparação. Do que ter que enfrentar a OTAN em seu melhor momento, com todas as nações totalmente armadas, modernizadas e prontas para a batalha, Rússia e China são a segunda e terceira forças militares mais fortes do mundo hoje. Embora estejam atrás dos Estados Unidos da América em muitas áreas, ambos ainda têm muito poder, seja em terra, mar ou ar. A Rússia, por exemplo, tem cerca de 13 milhões de militares em serviço ativo, com Putin esperando alcançar 15 milhões através de recrutamentos e campanhas de alistamento. Também possui forças terrestres gigantescas, mesmo levando em conta as perdas na Ucrânia, com milhares de tanques, mais de 130 mil veículos blindados e milhares de unidades de artilharia autopropulsada, rebocada e de foguetes. Também ostenta a terceira maior marinha do mundo, com seu próprio porta-aviões, e fortes números de destroyers, fragatas, submarinos, navios de patrulha, navios de guerra de minas e corvetas. No ar, possui a segunda maior força, com mais de 4.000 aeronaves, incluindo mais de 800 caças, mais de 1.650 helicópteros e mais de 550 helicópteros de ataque. A China, por sua vez, tem mais de 2 milhões de soldados em seu exército, com mais de 50 mil esperando na reserva. Em terra, possui uma colossal frota de tanques, com um estoque estimado de 6.800, além de mais de 144 mil veículos blindados e milhares de sistemas de artilharia. Possui também uma poderosa força aérea, com mais de 1.200 caças e centenas de helicópteros, totalizando 3.309 aeronaves. E isso sem mencionar a força de sua marinha, que já foi discutida. Ambas as nações também são potências nucleares, com a China possuindo centenas de ogivas nucleares e a Rússia tendo o maior arsenal nuclear do mundo atualmente. Se os dois escolherem se unir, não há dúvida de que eles se provariam a maior ameaça combinada à paz e estabilidade global desde os dias da Segunda Guerra Mundial. A OTAN precisa estar pronta para isso. O futuro do mundo depende disso. Felizmente, sob líderes fortes como Grinkovich, a aliança está elevando seu jogo. Os países estão gastando mais e melhorando sua prontidão militar, a cada dia diminuindo qualquer vantagem que a Rússia e a China possam ter. Então, se ou quando o dia finalmente chegar para esses dois atacarem, as nações da OTAN revidarão mais forte do que eles jamais poderiam imaginar. Agora, saiba mais sobre como a OTAN está se preparando para combater a Rússia com nosso recente olhar sobre a estratégia da aliança para capturar o território russo de Kaliningrado. Ou confira nossa análise de como os bombardeiros USB-2 poderiam dar à Austrália a vantagem que precisa para dissuadir a agressão chinesa no Indo-Pacífico. E, finalmente, certifique-se de se inscrever também em nosso canal de notícias confiável, para mais atualizações diárias e análises estratégicas detalhadas de conflitos em andamento e potenciais ao redor do globo.